E o Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. O que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, aqui é Rafael Borges, estou passando rapidinho por fora da gravação do podcast, só para dizer para vocês que este episódio está muito especial. Trouxemos aqui a gravação de uma aula que o querido professor, inspiração de todos nós, Eugênio Raul Zaffaroni, proferiu na turma de pós-graduação, que se encerrou há pouco tempo, né, no convênio da OAB Rio com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, falando sobre várias coisas. Deu um passeio sobre a história do poder punitivo, falou um pouco sobre genocídio, falou um pouco sobre direito penal internacional, uma análise de conjuntura geral do continente. A aula está absolutamente imperdível e eu quis muito ter esta oportunidade de compartilhar com a nossa audiência qualificada os ensinamentos, as luzes, né, desse mestre tão querido e tão admirado por todos nós. Então tá aí, fiquem com a aula do querido professor Zaffaroni. Um grande abraço, pessoal. A falar em direitos humanos, direito penal, criminologia, depois direitos humanos. Poderíamos fazer uma história breve dos direitos humanos, a história do direito internacional dos direitos humanos. É breve. Começa em 1948 com uma declaração, depois vem toda a formulação, 20 anos depois. Bom, mas isso é uma história breve, não? E os estudantes, no final desta história, sempre perguntam: bom, mas por que aconteceu isto no direito internacional? E por que acontece que agora, ainda com convenções internacionais, convenções mundiais, sistema universal, sistemas regionais, o europeu, o americano, o africano, continuam a acontecer violações graves de direitos humanos? É a pergunta ingênua. A pergunta ingênua sempre vem dos meninos, dos filósofos, mas também dos estudantes. Então, com esta pergunta, às vezes, alguns filósofos, especialmente do hemisfério norte, começam a relatar uma história que tem uns 200 anos, um pouquinho mais, alguns dados seletivos antes, segundo a qual o mundo começou a pensar nos direitos e a civilização do norte espalhou-se para o sul, e até que, no momento, pensou numa norma de proteção mundial. Esta história é uma história ideológica, mas é interessante também, porque está a ocultar uma coisa. Os direitos humanos, os direitos que pensaram no norte, eram para os do norte, não para os do sul. Interessante. Então, outra pergunta, mas por quê? O que aconteceu? Os livros dos filósofos estavam esquecidos junto do leito dos políticos, e um dia que talvez tinham insônia, não sei, leram os livros e decidiram a Declaração Universal, 10 de dezembro de 1948. Não. Alguma coisa está faltando aqui. Está faltando a história longa dos direitos humanos. A humanidade cultiva uma história da cultura positiva,
da humanidade. Sem dúvida que tem profetas, tem religiosos, tem filósofos, tem artistas, tem lideranças políticas inteligentes que providenciaram na humanidade uma quantidade de elementos positivos, sem dúvida, sem dúvida. É a história positiva da cultura humana, sim. Mas está ausente uma coisa, está ausente a outra história, a história negativa, o patrimônio negativo da cultura humana. Está ausentar isso. Fica perdido na memória, como aquelas coisas que a nível individual, acontecem com as lembranças que são reprimidas, mas que ficam no inconsciente. Vou pensando. Como toda repressão, vou pensando. Vai determinando erros de conduta, novos erros de conduta. Até que num momento, uma certa coincidência de fatores, essa cobertura forte que reprime as lembranças da experiência criminal negativa da humanidade estoura. Isso aconteceu no final da Segunda Guerra Mundial. E quando a coraça estourou, a humanidade teve um momento de medo e de mínima racionalidade. Então, positivizou as normas dos direitos humanos. E isso tem um olhar sobre esta experiência. Qual foi esta experiência? Como foi este patrimônio? Como integrou-se este patrimônio negativo da cultura universal? Esse patrimônio que fica reprimido na história. Quando só celebramos, sejamos a cultura positiva, ocultamos o outro. Quando começou esta acumulação de experiência negativa na cultura, esta acumulação que acabou com uma normativa mundial, começou com os crimes mundiais. Crimes mundiais. Desde quando? Bom, o direito, a única coisa que pode regular são interações humanas. E para regular uma interação humana mundial, tem de existir o mundo. O mundo não é o planeta que vem de tempos cósmicos. Não, o mundo é o mundo humano. O mundo de relações mundiais. E só tivemos relações mundiais desde que todos os humanos subimos da existência dos outros. Isto aconteceu no final do século XV, quando um navegante, talvez um judeu que ocultava a ascendência judeia, para não ser perseguido pela Inquisição espanhola, chegou no Caribe. Até então o mundo não era mundo. Não tinha relações mundiais. Não. Os europeus, africanos, asiáticos não sabiam da existência de nós aqui neste continente. Os habitantes desse continente também nem sabiam da existência dos outros, só souberam isso a partir desse momento, um pouquinho depois. Ou quando Vasco da Gama conheceu melhor a África, finais do século XV, começou o mundo. E o mundo começou com um crime terrível, a colonização da América.
E às vezes ouvimos até agora uma mentira. A Europa poderosa colonizou a América. Não, a Europa nesse momento estava estragada. A peste tinha matado nos séculos anteriores quase um terço da população. A Europa estava trancada pelos islâmicos no sul e pelo este, os turcos e os árabes. A Europa não conseguia comerciar com o Oriente, que era o principal comércio dela, por terra. Então, por causa disso, Vasco da Gama estava procurando chegar para o sul e Colón foi para o leste, para o oeste. Realmente, a Europa estava mal. Mas colonizou a América. Matou quase toda a população, quase toda. Jamais tão poucas pessoas mataram tantas pessoas. O número é muito difícil de estabelecer. Os mais otimistas falam de uns 10, 15 milhões. Os mais pessimistas de 50, 60 milhões de pessoas mortas, extinguidas. Pelas doenças, pela exploração. E como tinha matado a população, precisaram trazer os escravos africanos. O cálculo é que mais ou menos foram 15 milhões, entre 15 e 20 milhões de pessoas. E na realidade levaram daqui prata, ouro, e com isso, a prata e o ouro dos americanos, dos originais e dos escravos, a Europa virou poderosa. E a partir do começo do século XIX, conseguiu dominar e colonizar o resto do planeta. África, Ásia, Oceania, e continuar matando pessoas, terrivelmente. Esse é o patrimônio negativo da cultura humana. Mas, depois de que em 1885 os europeus dividiram-se a África como se fosse uma pizza, mais ou menos, em Berlim, decidiram estabelecer os princípios de uma civilização superior. Com 3 bases. Primeiro, métodos de Versalhes, diplomáticos, para resolver os conflitos entre eles. Segundo, um avanço da tecnologia de produção industrial em série. E terceiro, meios destrutivos, armas cada vez mais poderosas. Os 3. Então foi bem, e parecia que ia bem, porque as cabeças com coroas no sul, no norte, eram todos parentes da Rainha Vitória. Então tudo parecia bem. Até que no final, no século XX, começou uma guerra de 30 anos no norte, com 2 etapas. Primeira, 1914 a 1918, uma segunda, 1939 a 1945. Mataram-se, com tudo. Voou a primeira condição, já não mais diplomacia, não, agora armas. E um deles decidiu empregar para o inimigo e também para a própria parte da própria população os mesmos métodos coloniais, de genocídio colonial. Mas com tecnologia de produção em série, agora de cadáveres, o que foi mais horrível, não? E as vítimas também eram pobres em melanina, como eles. E a mais
a última folha dessa história são as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Que medo. Que medo. Os métodos para os negros, tudo bem, mas para nós... E produção em série de cadáveres. E armas que podem extinguir a vida da espécie. Que medo. Então reuniram-se e decidiram, bom, vamos começar a estabelecer uma norma. Uma norma básica. Toda pessoa tem de ser tratada, todo ser humano tem de ser tratado como pessoa, ou seja, como um titular de direitos. Sim, normativo, sem dúvida, um dever ser. Todos sabemos que o dever ser, para passar ao ser, não sempre é automático, nem muito menos. Bom, ali acabou o neocolonialismo e depois chegou um momento de dúvida, onde o último capítulo do neocolonialismo não tinha discurso legitimante, discursos legitimantes prévios estavam quebrados, o discurso racista estava quebrado. Então, usaram uma coisa que nem sequer é uma ideologia, uma coisa de segurança nacional, os franceses acreditando que estavam lutando na Terceira Guerra Mundial, porque tinham perdido a Segunda, na Segunda tinham feito um papelão terrível, não? Então, essas coisas. E agora, uma norma não faz deter o colonialismo. É isso, mentira. O colonialismo continua, só que numa fase nova, uma fase atual, uma fase onde o norte não ocupa territórios policialmente, não leva colonos, não. Domina através da dívida uma criminalidade financeira transnacional que faz perder poder aos políticos no norte. Os políticos do norte são reféns de corporações transnacionais. As corporações transnacionais estão em mãos de Chief Executive Officers, gerentes, que não são os donos do dinheiro, que não têm poder para negociar nada. O Estado não pode mediar entre as forças do capital, do trabalho. Não, porque pelo lado do capital não tem condições. Os gerentes têm de obter o maior ganho no menor tempo. De outro jeito, são reemplaçados. Então, isto vira a criminalidade organizada mais poderosa do planeta. Mais poderosa. Com todo um sistema de reciclagem mundial, que são os refúgios fiscais. Alguns falam de paraísos fiscais, porque na tradução do inglês confundem duas palavras, que é hidden e heaven, mas refúgios. Todos sabem onde estão. Reciclagem de dinheiro. Milhões e milhões dos benefícios dessa criminalidade organizada, também nos benefícios de todos os buracos de mercado, com os tráficos de tóxicos, de armas, de produtos falsos, de medicamentos, tudo. E também na grande fuga de dinheiro dos nossos estados. Mas a situação atual do poder planetário, continuamos a estar colonizados no sul, só que sobre esse colonialismo tardio, tardo colonialismo, que é outra coisa, outro método, outra metodologia. Nossas democracias estão sendo pervertidas pelos meios monopólicos
da mídia monopolizada, constrói, que inventa a realidade, afundou a realidade. É uma contínua invenção de realidade. Os meios monopólicos viram partidos políticos, são partidos políticos que fazem as campanhas políticas dos agentes da criminalidade organizada mundial, financeira. Então, do ponto de vista criminológico, o poder punitivo tem de ser funcional a esse poder planetário e aos agentes desse poder planetário, sem dúvida. Que são? Muito curioso isto. Por sinal, nós, na criminologia, Vera ter explicado isto, com detalhe, tudo isso, passamos daquela criminologia spenceriana própria do neocolonialismo, biológica, racista, passamos a uma criminologia sociológica e rapidamente a criminologia sociológica virou uma criminologia crítica. E teve a grande vantagem de mostrar as características estruturais de todo o exercício do poder punitivo. A seletividade, a vulnerabilidade das pessoas, tudo isso está claro. Sim. Foi a grande contribuição daquela criminologia crítica dos últimos decênios do século passado. Essa grande contribuição que para nós trouxe na América Latina um monte de criminólogos, mas especialmente duas criminólogas venezuelanas inesquecíveis, Lola Níger de Castro e Rosa del Olmo, mas também outros, Roberto Vergari. Bom, sim, mas essa crítica, embora positiva por estabelecer, a mostrar às pessoas, a mostrar ao mundo científico, as características estruturais de seletividade racista, classista do poder punitivo, isso é válido. Mas era uma criminologia do hemisfério norte. E tem uma coisa muito estranha, uma coisa que essa criminologia omitia um crime que era o pior de todos, o genocídio. Uma criminologia que não trabalhou no genocídio, não trabalhou o crime próprio de todo o colonialismo. É uma missão. Talvez, pela ideia de Sonderbeck, o caminho especial dos alemães, como se os alemães fossem uma raça especial, é um racismo invertido, isso. Talvez porque achavam que era um capítulo fechado, mas não, essa criminologia não falou em genocídio. Ocultou o que agora estou falando, a cultura negativa da humanidade, patrimônio cultural negativo da humanidade. Não conhecemos isso através dessa criminologia. Aliás, essa criminologia observava um exercício do poder punitivo do norte, especialmente, era uma criminologia de anglo-saxões, americana, inglesa. E até agora a pergunta no exercício do poder punitivo, sim, as características estruturais são universais, mas a intensidade dessas características é igual no norte ou no sul? Eu acho que não. Eu acho que estamos observando objetos, sim, têm a mesma característica estrutural, que são universais, mas no fundo são diferentes. É outra coisa.
o exercício do poder punitivo do Norte é seletivo, sim, às vezes. Bom, um policial dos Estados Unidos mata um negro, às vezes umas pancadas num extracomunitário na Europa, sim, acontece. Mas é um escândalo, é um escândalo. É uma exceção, é um escândalo. Aqui na nossa América é normal. É normal. Nosso poder punitivo tem uma grande letalidade. O nosso poder punitivo tem um número de vítimas. Não? Nosso poder punitivo está se concentrando em cadeias superlotadas. E pior, a maioria do nosso poder punitivo não é formal. Não passa através dos juízes. Esse é um grande problema. O que é o poder punitivo? O poder punitivo é um poder que é impossível definir em termos positivos. Só podemos defini-lo por exclusão. Na sociedade temos alguns métodos de solução de conflitos, reparação, método próprio do direito privado, tudo isso. Soluções terapêuticas, as soluções assistenciais, soluções algumas vezes negociadas. Poder punitivo que é todo esse exercício de poder que não tem cabimento em nenhuma dos outros modos de solução de conflitos. É isso. É um poder político puro. Poder político puro, despido. Poder político puramente político. Às vezes, esse poder político é formal, passa através dos juízes, às vezes não. Mas como na faculdade o ensino explica que o poder punitivo é habilitado pelas leis, os juízes são os que cumprem a lei e a polícia cumpre as ordens dos juízes, não, isto é invertido. Qualquer de vocês pode olhar desde a vereda de um tribunal, vai chegar um carro oficial, do carro vão descer algumas pessoas almejadas, essas pessoas almejadas não saíram nos juízes, os promotores, a procurá-las na rua, não, foram procuradas pela polícia. O juiz tem um semáforo, não? Perante uma pessoa, pergunta o que aconteceu aqui, qual é o motivo disto. Garoto que estava no terraço fumando maconha, luz vermelha, se ela soava do juiz, isto aqui, chega. Não, este deu uma pancada na cabeça, quebrou o crânio do vizinho, luz verde, para frente com o poder punitivo. Nos outros casos, não está muito esclarecido, vamos aguardar um momentinho, luzes amarelas, vamos esperar. O semáforo, o juiz tem só esse semáforo, mas o poder punitivo que não é trazido perante o juiz, é informal, execuções sem processo, falsos positivos, torturas, extorsões, tudo isso não é trazido perante os juízes. Essa predominância do poder punitivo informal, no Norte não existe. Existe poder punitivo informal, em menor medida. Mas a maior parte do poder punitivo é formal. Salvo algumas perversões de instituições, não? Asilo de terceira idade que vira um campo de
de tortura, um manicômio. Não, fora disso, depois, no norte, o poder punitivo é predominantemente formal. O nosso, no sul, predominantemente informal. E não só isso, não só isso. Temos penas privativas da liberdade. Formalmente não temos pena de morte. Matamos, mas sem pena de morte. E as penas privativas da liberdade. Ainda as filtradas pelos juízes são as que estão no Código Penal? Acho que não. Acho que não. Os autores dos códigos pensaram as escalas penais segundo a gravidade da lesão ao bem jurídico. Bem jurídico lesado, mas hierarquia do bem jurídico, hierarquia da lesão do bem jurídico, mais anos, menos anos. E a privação de liberdade, privação da liberdade, institucionalização de uma pessoa e privação dos direitos inerentes à condição de quem está numa instituição total, naturalmente. Mas mais nada. Mais nada. Só isso. Nossas penas privativas de liberdade são essas? Não. Não. Prisões superlotadas, carência de funcionários, ordem interna das prisões em mãos dos presos, de bandos de presos, que humilham o resto, submetem as condições de exploração ao resto, ainda de exploração sexual. Às vezes tortura para algumas pessoas, dependendo da idade, das condições pessoais, da saúde. As penas previstas nos códigos eram penas privativas da liberdade, não penas corporais. Estas são penas corporais. E penas corporais proibidas pelas constituições, pelas convenções internacionais de direitos humanos, regionais, mundiais, proibidas. São penas cruéis, inumanas e degradantes, como fala a Declaração Universal. Às vezes tortura. Então, os nossos juízes, quando dispõem uma dessas penas, e ainda mais, quando dispõem uma prisão preventiva, porque os 50% dos presos latino-americanos estão em prisão preventiva, são presos sem condenação. Esses juízes estão sendo autores imediatos de penas cruéis, inumanas e degradantes? Estão sendo autores imediatos de torturas? Não deixo a pergunta ali. Código Penal na mão. O que estamos fazendo? Mas cárceres superlotadas. Qual é a população das nossas cárceres? Primeiro, grande maioria de homens. Mulheres, 4%, 3%, 3,5%, quase nada. Pouco. Qual é o sentido disto? O que explica isto? Isto explica que ainda vivimos terríveis consequências da estrutura herdada da colonização. Sociedades patriarcais e racistas. Os feministas querem ter uma prova da vigência do patriarcado. Olhem a conformação da população penal. A mulher não precisa, o sistema não precisa controlar penalmente a mulher. Por quê? Porque controla o macho. Claro, é assim.
Essa é a prova, a verificação maior, mais evidente da vigência do patriarcado nas nossas sociedades. Homens, sim. E a segunda, ricos em melanina. Todos, também. Vocês sabem, no Brasil, vai na cadeia, a riqueza de melanina, vai no judiciário, a pobreza de melanina terrível, não? É assim. Bom. Jovens, menos de 30 anos, menos. Uma minoria, 15%, mais ou menos, crimes contra a pessoa, bom, patibulários, sim, homicidas, estupradores, 15%. 85%, crimes contra a propriedade, tráfico pequeno de tóxicos, delinquência de supervivência, moradores de bairros precários, maioria dos crimes contra a propriedade sem sequer grave violência física. Está há pouco tempo. Os crimes não são muito graves. Porta giratória, falam. E porta giratória, porque os crimes não são muito graves. Se fosse um homicídio, tudo isso, o sujeito fica em cadeia 20 anos, a porta não seria giratória. Estão em prisão preventiva, no momento da condenação, praticamente esgotaram a pena, ou estão em condições de sair com benefício. Deteriorados nessas condições, submetidos a essa exploração, a essa humilhação, obrigados a introjetar, a internalizar o estereótipo. O sujeito assume uma subjetividade criminosa. Sou jovem, sou pobre, mas na saída sou ladrão. E convencido que eu estou perdido, já não vou conseguir nunca nada, estou marcado. E na porta da prisão, à salida, providenciam para ele um atestado de incapacidade laboral. Pobres, ricos em melanina, bairros precários, pouca escolaridade, nenhuma, sem treinamento para o trabalho especializado e com um atestado de incapacidade laboral. Ninguém quer contratar um preso. E o que fazem? Voltam aos bairros precários e roubam. Tudo. A pergunta é, bom, isto é reprodução de criminalidade? Isto é reprodução delinquencial? Sim. É reprodução delinquencial. Em números enormes. Vocês têm uma coisa estranha. Mas todos os nossos países vão pelo mesmo sendeiro. Tem um número de presos alto. E tem as cadeias convertidas em campos de concentração. Sim. E isso não estou falando eu, está falando o Supremo de vocês, não? Bom, é muito claro que isto é reprodução delinquencial. E mais, tem essa coisa das ordens de detenção que não podem cumprir. Esse é um fenômeno estranho, sim. 1 milhão de presos, 1,5 milhão de ordens de detenção sem cumprir, isso... E não sei, porque não tenho números, não, mas tem de ter um número maior de pessoas processadas sob processo penal que estão soltas. Bom,
pelo menos a experiência das varas criminais é que sempre tem mais processados soltos do que presos. Eu não sei o número, mas você tem de ter 3, 4 milhões de pessoas sob processo penal, alguns presos, outros com ordem de detenção, outros sem ordem de detenção, mas sob processo penal. Cada uma dessas pessoas fala cotidianamente, todos os dias, com a mulher, com o marido, com o filho, com o irmão, com a irmã, com alguém. 4, 5, 6 pessoas que estão a ouvir todos os dias coisas de, ou levar comida na cadeia, ou falar que vamos ver o advogado, ou que vamos ver a defensoria pública, ou que vamos à vara criminal. A coisa penal, por mais de 1/10 da população, vira uma coisa banal. Uma coisa assim como pronto-socorro, ir para o hospital. Banaliza-se a questão penal. Mas isso está acontecendo em quase todos os nossos países, não? Está na função de reprodução. Claro. Não é um acidente. Não é um acidente. Não. É claro demais. Ninguém pode negar o que está acontecendo, que está a reproduzir delinquência, está a reproduzir ladrões. Não criminosos, mas não assassinos, mas ladrões. Ladrões, sim. Eventualmente, uma morte, mas ladrões. Que, como falei, voltam, saem e roubam. Saem condicionados. Isso da guerra, o crime, mentira. Não existe guerra, não conheço nenhuma guerra onde uma das partes prepare ou treine os soldados do inimigo. Isto é só aqui, na América Latina. Então, qual é a função disso? E como isto é funcional ao regime? Como isto é funcional ao poder? Claro. Onde roubam? Nos mesmos bairros precários de onde vêm. É assim. Porque o poder punitivo não só é seletivo, não só é seletivo na criminalização, também é seletivo na vitimização. E quando mais pobre é uma pessoa, mais risco de vitimização tem. Por causa disso, a garotada treinada nas cadeias superlotadas roubam, furtam nos bairros precários, são os vizinhos. Isto introduz nos vários contradições, brigas. Os vizinhos são pobres, a mais de ser pobres, são roubados, ficam zangados, naturalmente. E qual é o efeito? Qual é o efeito? Os excluídos destes modelos de sociedades colonizadas 30 e 70, 30 incluídos, 70% excluídos, os próprios excluídos estão a pedir mais repressão. Somam-se a invenção da guerra e o crime. Ao mesmo tempo, isso introduz contradições nos bairros precários. Chame-se favelas, villamisérias, pueblos jóvenes, bohíos, o que for. Contradições. Enquanto as pessoas matam-se entre elas, não dialogam, naturalmente. Se não tem condições de dialogar, não tem condições de discutir, esclarecer as condições do setor ao qual estão submetidos. Não tem condições de se organizar para nenhuma resistência. Esse é o problema. Esse é um efeito interessante. Enquanto os pobres matam-se entre eles, nós vamos pelas autovias
da cidade para os bairros residenciais, alguma vez podemos jogar um osso para baixo, para os subhumanos que ficam lá baixo. Essa é a funcionalidade do exercício do poder punitivo. E o que podemos fazer? Desde o campo do direito penal, acho que o que podemos fazer é único e é importante. É tentar conter o exercício do poder punitivo em limites que sejam mais ou menos razoáveis, sem pretensão de onipotência, senão nós não vamos resolver isto. Mas podemos contribuir à solução disto. O direito penal discute há muito tempo qual é a função da pena, do poder punitivo, tudo isso. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu posso inventar alguma função, e normalmente inventam-se funções, não? Sem dúvida. O poder punitivo tem de ser retribuição para restaurar, manter o imperativo categórico kantiano. O poder punitivo tem de ser retribuição para manter a vigência da norma do Estado racional hegeliano. Sim. Mas o juiz que nós escrevemos livros de direito penal falando isto, o objetivo prático de um livro de direito penal é que o juiz leia o livro e faça sentença segundo o que nós escrevemos nos livros. Sim. E o juiz faz uma sentença retribuindo. Mas, querido juiz, você está alucinando um estado ético kantiano que não existe. Ou está alucinando um estado racional hegeliano que não existe. Não, mas eu gostaria. Sim, gostaria, mas não existe. Está alucinando. Tenho de esclarecer também que a sociologia crítica, num certo momento, vira crítica, radicalmente crítica, virou, e num certo momento chegou à concluir que não podíamos resolver isto. Sim, não podemos resolvê-lo totalmente, não. Mas então o que tínhamos de fazer era jogar tudo pela janela, a janela também, a revolução total, e vamos pensar a sociedade igualitária depois da revolução. Problema. No momento, eu acho que isso foi o que Barata falou em algum momento, quando falou que não era possível juntar o saber jurídico penal dogmático com a ciência social. Sim, porque no momento parecia que estávamos num beco sem saída, de um canto, nos alucinados, alucinando estados que não existiam. Do outro canto, uns pensando o futuro, o estado ideal, igualitário, depois da revolução. E parecia que uns tinham exagerado a dose de LSD e outros a dose de maconha. Uns alucinavam, os outros sonhavam. E nós, no meio, com um Estado de direito real, que não é o kantiano, não é o hegeliano, mas o Estado de direito que temos, com defeitos, com falhas, com características, numa sociedades colonizadas. Sim. Então, pensar qual é a função do poder punitivo, ninguém sabe. Ninguém sabe. Às vezes podemos dizer, às vezes, coincidir com algumas das seleções das teorias, dessa quantidade de teorias, catálogo de teorias que vem de Bauer, desde o velho Bauer até agora. Às vezes, outras vezes, nem sequer. Mas é impossível universalizar, não. Por quê? Porque também o próprio poder punitivo formal não pode admitir que o poder punitivo tem
tem sempre a mesma função. Não. Qual é a função? É a mesma função do poder punitivo quando está a punir o estupro de uma mulher, que o poder punitivo não cheque sem fundo, sem provisão no banco. Os dois conflitos que não têm nada a ver entre eles, pelo dor da vítima, nada. E o poder punitivo não tem a mesma função nesses dois conflitos. Estou falando em poder punitivo formal, só formal. No caso do cheque, o sujeito paga. Não, um momentinho, eu esqueci, fundo. Tudo bem. Você é uma pessoa, boa pessoa. E o resto do poder punitivo, não sei, tem consequências que ninguém pode prever. Muda o valor de imóveis de um bairro, cria preferência por um modelo de carro, não sei, poder punitivo. As consequências totais são imprevisíveis. Por quê? Porque é poder político puro. Então algum dia os penalistas vamos ter a humildade, ter a humildade que tiveram os internacionalistas. Os internacionalistas, como nós, passaram toda a vida, séculos, discutindo a guerra justa, a guerra injusta. Mas perceberam num momento que a guerra é a guerra. E que tem o poder de fazer a guerra, faz a guerra. Sem ler os livros dos internacionalistas. Então decidiram, vamos providenciar os nossos maiores esforços, não a discutir isto, que não serve, porque a guerra é a guerra. E vamos pensar num direito penal humanitário, para reduzir as desgraças da guerra. Direito penal para proibir matar indiscriminadamente a população civil, para não bombardear os hospitais, para não fuzilar os médicos, para não rematar os feridos, para dar de comer aos prisioneiros. Direito penal humanitário, a Cruz Vermelha. Eu não sei se Clausewitz ou Foucault estavam certos, se a guerra é a continuação da política por outros meios ou a política é a continuação da guerra por outros meios. Mas o que tenho certeza é que as duas coisas são muito perto. É poder político. Poder. Só poder. Poder de espíritos. Poder. E o que posso verificar não é nenhuma função da pena. Mas sim, o que é verificável é que se o poder punitivo não é contido por um poder jurídico, num âmbito minimamente racional, o poder punitivo espalha-se sem limite, e acaba no genocídio. Não vou mais longe, mas o genocídio do século passado, quem praticou? Os Estados. Não, o Estado é uma coisa abstrata. Fala em concreto. Polícias. A KGB, polícia. A Gestapo, Geheime Staatspolizei, polícia. Não, Forças Armadas. Sim, é verdade, mas não em função policial. Não em função bélica, em função policial. Polícias. Forças Armadas, sim, mas degradadas à função policial. Não em função bélica de defesa nacional. Então, se nós amanhã assumirmos todos, juízes, tribunais, faculdade de direito, cátedra de direito penal, códigos penais, o que acontece com o poder punitivo? Espalha-se poder policial sem limite. Não vai sumir o poder punitivo. É prova que nós não exercemos poder punitivo. O único poder que temos nas mãos é esse poder do semáforo. O poder de
de controlar, de acotar, de pôr algum limite mínimo racional ao poder punitivo. Mas algum crítico radical pode dizer, bom, mas essa não é a solução. Eu sei, não sou onipotente, não sou adolescente, estou velho. E a onipotência é uma característica da adolescência. Eu sei. Eu sei, como sei que não sou onipotente, não estou sonhando a sociedade pós-revolucionária. Eu estou sabendo que a sociedade é dinâmica. E o que tenho de garantir, como penalista, o que tenho de garantir é o limite ao poder punitivo para permitir um espaço de liberdade para a dinâmica social. Os povos vão resolver isto, não eu. Como cidadão, sim, fecho o livro de direito penal, vou para a rua, na esquina, posso postular sociedade vermelha, verde, azul, todas as cores que você quiser. Mas, como cidadão, não deixo de ser cidadão, posso ter ideologia, concepção, ideia política, tudo bem. Como cidadão, como penalista, a única coisa que posso fazer é esta: garantir o espaço social para a dinâmica social. Essa é a função do direito penal. Importante. Imagine, primeiro, prevenção do genocídio. Segundo, garantidor do espaço para a dinâmica social. Essa é a função do poder do direito penal. Para isso temos de trabalhar e pensar no direito penal. Sonhar com finalidades da pena, objetivo. Quem sabe qual é a finalidade da pena? Ninguém sabe. Poder punitivo, finalidade de um poder político, assim, despido. Não, isso não podemos saber. Não podemos saber. Só sabemos que temos de contê-lo, isso sim. Isso sim. E essa é a função primária do direito penal. É curioso, porque olha que quando nós falamos de direito penal, importante, pensamos em quê? Pensamos em Beccaria, Sonnenfels, Feuerbach, Carrara, escola clássica, as garantias. O que estamos a mostrar? Estamos a mostrar os limites. Estamos a mostrar nossa função limitadora. Quando foi positiva, sempre foi isso. Por sinal que esquecemos, somos filhos deles, mas somos netos da Inquisição. Isso esquecemos. Não tem importância. É como essas famílias, algumas famílias oligárquicas que estão a esconder, ocultar os antenados que foram assassinos de índios, negreiros. Não. Nós também temos esses predecessores. Mas normalmente não lembramos os nomes deles, né? Não. Não conheço institutos de direito penal com o nome dos inquisidores, não. Mostramos isso que é positivo, não? Mas justamente se mostramos isso que é positivo, por que não? Vou falar claramente, a nossa função é essa: conter um exercício do poder político que pode virar totalmente irracional, que pode arrasar com o Estado de Direito e com a sociedade, cair num genocídio. Sim. Nós estamos para fazer essas duas coisas: prevenção do genocídio e garantidores de um espaço de dinâmica social. Não é pouco, não é pouco. A solução política grande, aquela, não é isso não. Eu não sou um iluminado, essa é coisa dos povos.
Garantindo o espaço dos povos, estamos a garantir a dinâmica das nossas sociedades, a dinâmica democrática das sociedades. Independentemente de que fora da função a gente seja radical, liberal, conservador, revolucionário, o que quiser. Mas isso como cidadão, como penalista, até aqui chega. Muito obrigado.